preparar Ô, aqui. professor, Oi. eu acho que eu tenho o Visual Studio aqui instalado. Você acha que você tem? Acho não, Mas... eu tenho. Hoje, antes da gente mexer no Visual Studio em si, eu quero começar a passar alguns conceitos agora para vocês, que nós vamos utilizar muito daqui para frente. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela branca. Vocês estão vendo aqui uma tela branca? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Nada ainda aí? Agora sim. Agora foi. Ah, então tá bom. Eu vou deixar vocês no mudo, tá, gente? Aí qualquer coisa vocês tiram para falar comigo. Então, olha só. A gente viu, então, semana passada, questão da linguagem, né? Do C Sharp. E a C Sharp, como eu disse, ela é uma linguagem de programação orientada a objetos. Certo? E o que é mesmo o objeto, né? O que era o tal do objeto? Quem lembra? Nós já vimos isso. É quando você pega um negócio assim, arrasta pra te fazer os... Não. A orientação a objeto significa o seguinte: eu identifico uma coisa no mundo real e transporto ela para dentro do programa. Lembra do exemplo que eu falei? Você pega, por exemplo, a classe, o objeto, a classe carro. Então, a classe carro, ela tem número de portas, ela tem volante, número de bancos, ela tem motor, ela tem retrovisor, por exemplo. Ela pode, agora fazer uma função, ela pode acelerar, ela pode frear e ela pode virar. Lembra? E aí, isso é um modelo genérico. Todo carro, basicamente, pode fazer tudo isso aqui. Agora, quando eu vou lá e falo assim, por exemplo, um Gol preto, 4 portas, motor 1.6. Eu estou fazendo o quê? É qualquer carro esse aqui? Não. Tá Não. Isso. Então, aqui eu tenho a minha classe, a classe carro. Aqui eu tenho o meu objeto. E aí, como funciona essa programação orientada a objeto? Igual eu falei semana passada. Eu pego o meu programa, então esse é o programa. E dentro do programa, a gente cria classes. Então, nós temos lá várias classes. Para tudo que eu precisar dentro do programa, eu crio uma classe. Certo? E aí eu crio uma outra classe, que eu vou chamar ela de classe main. Main, em inglês, significa principal. E essa classe main, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar todas essas classes que a gente criou aqui e conforme eu preciso delas, ela vai chamando. E ela não chama a classe só, ela chama a classe
Mas ela vai pegar a classe e vai fazer o quê? Vai buscar um objeto dentro da nossa classe. Certo? Tranquilo? Isso aqui, gente? Certo. Então, ele vai chamar um objeto. Porque, por exemplo, vocês conhecem o Cartola? Sim. Conheço. Sei, né? Então, o que é o Cartola? É um jogo, não é? É, É um jogo do quê? de celular. Para celular ou para navegador, mas que eu faço o quê? Eu monto o meu time da rodada, né? Para ver quantos pontos eu vou fazer. Então, o que acontece? Dentro do Cartola, eu tenho lá a classe de jogadores. Só que quando você seleciona um determinado jogador, ele não chama a classe, ele chama o objeto, ele chama aquele jogador específico que você selecionou. Entendeu? Quando você está jogando, por exemplo, um jogo de computador, um RPG online, né? Um RPG, um LOLzinho, tá? Você está jogando lá um LOL, que na verdade a gente não chama nem ele de RPG, a gente chama ele lá de MOBA, tá? E aí, o que é o LoL? O LoL você tem vários personagens que você pode escolher, não tem? Vários campeões. Sim. Então você seleciona o seu campeão. Eu tenho a classe personagem, mas cada campeão é um objeto dessa classe. Tá? Então cada campeão ele vai ter as características especiais dentro daquela classe que é personagem ou campeão. Não sei como está no código do jogo. A gente não tem como saber o que está lançado ali dentro do código. Mas deu para entender um pouquinho. Não, o nome para a gente é campeão. Eu falo dentro do código de programação dele. Tá? A gente não tem como saber qual foi o nome que foi dado para isso. Então, deu para entender isso aqui? Sim. Então tá bom. E aí a gente precisa de alguns outros conceitos. Vamos lá, antes da gente voltar para a programação, a gente precisa discutir essas coisas. Não dá para programar sem aprender isso aqui, tá? Então, próxima coisa que a gente precisa é o seguinte. Variável, vamos lá, a gente já falou sobre elas também, vamos relembrar. O que é uma variável? Variável é um espaço na memória do programa /computador /celular, né? De quem vai estar ali organizando, na qual armazena-se valores que podem ser alterados. Então, o Matheus criou uma conta lá no Facebook. Nome de usuário do Matheus é uma variável. Senha do Matheus é uma variável. O e-mail que ele usou para cadastrar ou o telefone que ele usou para cadastrar, variáveis. Se o Matheus mudar de senha, ele pode alterar a senha? A gente pode alterar a senha lá do Facebook? Eu acho que não. Pode. Aliás, dica de segurança da informação, tá, gente? A cada 2, 3 meses aí o correto é a gente alterar todas as nossas senhas, tá? Então, fica a dica aí para vocês, ainda mais que vocês vão mexer com essa área de tecnologia, precisa saber disso. Então, olha só, eu posso mudar essa senha. Então, se eu posso alterar ela, ela é uma variável, certo? Mas nós também temos um outro tipo de instrução que são as constantes. Então, a constante é um espaço reservado na memória do computador, celular, tá? Vou até copiar aqui de cima, não vou escrever de novo, não. Que armazena uma informação fixa. Tá? De repente você
Pode falar. Tipo, a forma, assim, a imagem, né, do negócio. Ela é fixo. Pode Só se o, ser só se o cara mudar lá no negócio. no sistema. Aqui para É, mudar, significa que a pessoa tem que ir no sistema mudar. Mas quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer calcular, a gente quer montar um programa que calcule o IMC da pessoa. Vocês sabem o que é IMC? Não. IMC é uma sigla para índice de massa corpórea, tá? Então a gente precisa construir uma calculadora de IMC. O que é uma calculadora de IMC? É um programinha. Isso aqui é um programinha muito comum do pessoal fazer para treinar, tá, gente? Porque ele vai trabalhar variável e constante. Então vamos lá, olha só. O que ele vai fazer? Olha só. Ele vai ser uma tela lá, por exemplo. Dentro dessa tela, eu vou ter lá um campo para a pessoa digitar. Assim, ó, digite seu peso. Se eu posso digitar o peso, isso aqui é uma variável ou uma constante? variável. Uma variável. É uma variável. Aí eu vou ter um segundo campo aqui, ó. Vai ser assim, ó. Quer ver? Digite sua altura. Variável ou constante? Variável. Variável. E aí a gente vai ter aqui um botão chamado calcular. Botão, variável ou constante? Constante. Constante. Porque vai ficar fixo. Variável, porque ele vai fazer uma operação de cálculo. E o cálculo depende de quem? Da variável. Variável. Das variáveis. Então, beleza. Então, temos aqui 3 variáveis, Três. hein? Calculei. Como que ele vai fazer essa conta? Ele vai fazer o seguinte. Essa operação aqui, ela funciona da seguinte maneira, ó. Ele vai fazer peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Tá? Isso aqui, esse acento circunflexo assim, gente, com um número na frente, significa que foi elevado, tá? Vocês lembram na escola? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então é altura vezes altura, né? E aí o resultado disso, ele vai fazer uma verificação. Essa verificação é uma série de constantes. Essa verificação ela pode dar o seguinte: abaixo do peso normal, sobrepeso, obesidade e obesidade extrema, mórbida. Tá? Dependendo do resultado que der aqui, vai aparecer uma dessas informações aqui para gente. Isso aqui, o intervalo de tempo que vai ser chamar isso aqui, vai ser através de uma constante, certo? Uma não, na verdade nós vamos ter 5 constantes diferentes. Quer ver outro? Eu preciso fazer um cálculo sobre um objeto que está caindo de um prédio. Tá? Então, eu preciso... Deixa eu salvar isso aqui que eu mando depois para vocês essa. Vamos lá. Deixa eu limpar a tela, vamos fazer outro. Aqui temos um prédio. Tá? E aí, aqui em cima... Vou desenhar nosso bichinho aqui, ó. Aqui em cima... Opa! Corpo do Zé. Perninhas do Zé.
e os dois braços estão para o mesmo lado porque ele está soltando alguma coisa, tá? Então ele soltou aqui um tijolo, certo? Se eu quiser calcular essa velocidade do tijolo descendo, a gente tem uma fórmula, tá? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela do computador aqui? Ou ainda está lá no tela em branco? Não, dá pra ver. Dá pra ver. Então, vamos lá. Cadê aqui? Aceleração da gravidade. Ó, vamos lá. Então, vamos pegar aqui a fórmula. Ó. A gravidade, a gente vai calcular como? Vamos fazer assim. Calcular a queda de um objeto. A velocidade de queda de um objeto. Então, nós vamos pegar a velocidade da queda dele. Vai ser como? Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Como que a gente vai calcular isso? Então, olha só. Alguém vai ficar aqui embaixo e vai cronometrar quanto tempo leva para o objeto atingir o chão. Vamos imaginar que ele levou 5 segundos de tempo. Então, vamos marcar aqui. T igual a 5 segundos. O tempo, vocês concordam que é uma variável? Vai depender da altura do prédio? Sim. Sim. A gravidade, ela é fixa. Tá? Ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo. Então, significa que a cada 1 segundo, o objeto levou quanto tempo para percorrer? Quantos metros o objeto percorreu em 1 segundo? 9, Calma aí, eu vou fazer a conta. 9,8. Em 1 segundo, ele percorre 9,8 metros. Tá? Se eu falei que ele levou 5 segundos, o nosso programinha vai calcular como? 9,8 vezes 5. Só que o tempo, eu falei, é uma variável. E a gravidade é uma constante, ela não muda. Então, tá vendo como que às vezes a gente vai precisar? Ah, Marcelo, mas quem que vai montar um programa desse, cara? Gente, dependendo da área que você vai trabalhar, e esse objeto atingiu uma velocidade de 49 metros por segundo, gente. É muito rápido isso, tá? Esse tijolo. Então, beleza, olha só. Tranquilo até aqui? Sim. Vou mandar isso aqui depois para vocês também. O que acontece, gente? A gente tem alguns tipos de grandeza, né? Então, a gente tem, por exemplo, as strings. O que é uma string? Vocês sabem? Cordas. Cordas. No caso aqui, a gente usa string para indicar uma variável ou uma constante que armazena uma letra. Certo? Certo. Beleza. A gente tem o int. Estou embaixo aqui. O int vai armazenar números inteiros. Lembrando, vamos lá, vamos lembrar lá da época da escola, número inteiro é aquele que não tem vírgula, certo? Eu tenho ainda um outro tipo de grandeza, que é a double. A double, ela vai me indicar que eu estou armazenando um número que tem... O que é isso aqui que eu coloquei? O que é isso aqui, gente? Que símbolo é esse? Vírgula. Vírgula, tá? Então a nossa gravidade lá, que era de 9,8
0,8 metros por segundo, ela é uma constante do tipo double. Quando a gente pediu lá pro Marcelo indicar o peso dele no outro programinha, peso, é int ou é double? Vocês estão aí? Vocês dormiram? Foi. Acho que é int. É double. Você não pode pesar, por exemplo, eu tô gordo, hein, gente? Eu tô pesando 81,7. A altura também é double. Ah, Marcelo, eu não posso pôr double para tudo? Então, gente, aí é que tá. Eu preciso conhecer muito bem os meus tipos de grandeza. Por quê? Porque int, double, string, como é que é? Large number, todas elas ocupam espaços diferentes na memória do meu programa. E quanto mais espaço eu preciso, mais pesado fica o meu programa. Então eu tenho que tomar esses cuidados, ok? Ah, tá. Agora não entendi. Vai ficar mais fácil de entender. Porque int é número inteiro e double é decimal. Isso! Tranquilo então, gente? Até aqui? Ó, para vocês verem. Olha o que eu estou estudando aqui, ó. Eu estou estudando, gente, código binário. Fazendo aqui na faculdade também. Estou igual a vocês, tem que estudar. Então, vamos lá. Olha só. Eu estou com um site aqui, gente. Vocês estão vendo esse site? Não. Não. Então, peraí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela que tem o site. Vocês estão vendo um site agora aqui? Não. Esse site é o .netfiddle.net, tá? Então, eu vou até escrever aqui maior o nome dele, caso alguém queira anotar aí. Então, vamos lá. Opa, cadê? É aquele site lá que se mostrou, não foi? Isso. Fiddle.net, tá? Qual que é a importância desse site? Gente, ele roda no celular. Vou mostrar para vocês aqui que eu já testei, para quem não tiver, de repente, um computador muito legal aí. Tá? Tá aqui. Se eu vier aqui, ó, aqui embaixo eu tenho um botão To the Code Editor. Clico nele, ó, ele vai abrir o programinha para mim aqui, ó. Para que serve esse programa? Para eu testar alguns códigos mais simples em C Sharp, tá? Então, muito importante isso aqui. O Olá Mundo, por exemplo, aqui, né? Se a gente mandar rodar, ele vai aparecer aqui embaixo, opa, o Olá Mundo. Só que o meu eu já alterei o programa. Vou explicar já já o que eu fiz aqui. Tá? Então, para que isso, gente? Porque não é tudo que vai dar para fazer no .NET Fiddle, óbvio, mas para pelo menos pegar uma prática, isso aqui é muito importante, tá? Então, olha só, eu vou iniciar pegar um novo programa aqui. Tá? O que eu tenho aqui, só para a gente entender, olha só. Aqui em cima, Using System, eu tenho as bibliotecas do meu sistema. O que é uma biblioteca? Olha só. Vocês concordam que, por exemplo, quando eu quero fazer um programinha lá no celular que seja, se eu tiver que digitar tudo que o celular vai fazer, por exemplo, eu quero que ele acesse a câmera. Se eu tiver que programar essa câmera, vocês concordam que deve ser meio complicado? Para tudo? Deve ser complicado. E aí, então, o que o pessoal faz? O pessoal cria mini programas para coisas específicas e dá o nome de biblioteca.
Essas bibliotecas, quando eu quero usar elas, por exemplo, lá no celular, eu quero usar a câmera no Android, eu quero fazer um programinha que vai usar a câmera. Ao invés de eu programar a câmera inteira, eu faço o quê? Eu chamo a biblioteca da câmera para dentro do meu programa. E aí eu programo só o que eu preciso da câmera. É melhor do que eu ter que programar a câmera inteira, né? Então, no caso aqui, a única biblioteca que eu estou usando é uma biblioteca chamada System, certo? Aqui eu tenho, né, uma classe. Então, lembra das classes e objetos? Uma classe chamada programa. Se a gente vier aqui no Visual Studio, a gente vai ver que antes da classe ele criou um negócio chamado namespace aqui em cima. O namespace, se a gente vier aqui do lado, deixa eu limpar a tela um minutinho, peraí. Professor, eu Oi. queria falar sobre isso aí do meu Visual Studio. Não aparece aí pra mim. Eu instalei, mas não soube mexer naqueles negócios lá. Tipo, pra escolher. Ah, tá. Eu abro um aqui para a gente testar de novo, tá? Então, o que é o namespace? O namespace, ele é aqui dentro, ó, dentro do meu programa, tá vendo? Namespace, projeto 1. Olha ele aqui, ó, projeto 1. É o espaço do meu programa com o nome que eu selecionei. Eu posso criar outro namespace aqui se eu quiser, além do projeto 1, tá? Então, namespace. Vimos as bibliotecas. Aqui em cima, ó, quais as bibliotecas que eu estou usando? Vamos ver, ó. Aqui está carregando, ó. Eu estou usando tudo isso aqui de biblioteca, ó. Que foi usada como? Tá vendo que tem uma drawing aqui, ó? Using system.drawing. O que é a drawing? É a biblioteca que vai me permitir fazer a parte visual do programa. Lembra que a gente fez semana passada de arrastar o botão? Isso de arrastar o botão é uma biblioteca que faz. Essa biblioteca é chamada drawing, do inglês to draw, que é desenhar, tá? Então, drawing é desenhando. Tranquilo? Esse build, né? Porque é montar. Então, mas é porque, na verdade, eles consideram que você está desenhando o aplicativo, você não está montando ele, tá? Então, você fez o desenho do seu aplicativo. É porque antigamente, cara, era bem desenhar mesmo. A coisa era muito mais antiquada do que você está pensando. Programar Tá? vazio. Outra coisa aqui que a gente tem, cadê aqui? Deixa eu voltar lá no .NET Fiddle, enquanto ele carrega ali. Temos aqui um Public Static Void. Então, gente, o que era o Void? Eu até comentei semana passada. Void, ele está indicando para mim o seguinte, que o meu programa, ele não vai me dar um retorno de nada. Quando a gente começar a programar, a gente vai ver a diferença entre um programa que tem retorno e um programa que não tem retorno. Você pode falar o seguinte, ah, Marcelo, mas esse aqui, ó, ele está dando um retorno, hello world. Não, ele está imprimindo alguma coisa. O retorno, ele vai pegar essa informação para calcular alguma coisa, tá? Então, ele vai retornar um estado de máquina para a gente, que não está fazendo aqui. O void aqui, ele não está me dando um retorno de estado de máquina, certo? Ele está cumprindo um código dentro dele, é diferente. Sempre, tudo que abre, eu tenho que fechar. Toda a instrução no final dela, ponto e vírgula, certo? E aqui, ó, vocês estão vendo que eu abri e fechei parênteses? Isso aqui a gente chama de método, tá? Então, a classe principal aqui, na verdade, ela funciona como um método. Método significa que pode fazer ação. Lembrem-se disso, né? Quando eu falei lá sobre classes, lembra? A gente tinha lá os atributos da classe carro. Número de rodas, volante, número de portas, número de janelas, certo?
Atributos são esses. Métodos do carro: acelerar, virar, frear, certo? Tranquilo? Então, beleza. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou fazer seguinte alteração que está aqui dentro até da apostila, tá? Então, dentro aqui da nossa classe principal, eu vou declarar uma variável inteira chamada resposta e eu vou falar que a resposta é 42. Porque vocês são novos, vocês não sabem, mas a resposta para a pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais é 42. Procure um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Gente, é muito engraçado, muito divertido. Tá? Aí eu vou fazer uma outra variável aqui, uma string, que eu vou chamar de saudação, saudacal, né, gente? Não tem acento e não tem cedilha. E eu vou inicializar ela com o seguinte comando. Olá, mundo. E vamos fazer uma terceira variável aqui do tipo double, que eu vou chamar ela de número. E nós vamos armazenar aqui 3,1415, que é a base do número π. Certo? Porque eu acho que aqui é ponto. Vamos ver. Aí. Beleza. Marcelo, ele está com triangulinhos ali, ó. Por que ele está com triangulinho? Ele está falando o seguinte: a variável tal foi declarada, mas o seu valor não foi usado. Então agora nós vamos usar, ó. Então, console.writeLine, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. 0,1,2 exclamação. E aí eu vou colocar aqui resposta. O que mais? Saudacal. E por último, nosso terceiro ali é o número. Então o que eu fiz? Olha só. O que eu fiz? Eu falei que eu quero que ele imprima para mim o que está na posição 0, na posição 1, na posição 2 de quem? Resposta, saudação e número. Então ele vai imprimir o que para a gente? 42, vírgula, olá mundo, vírgula, 3,1415. Tá? Vamos ver? Aqui embaixo, ó. E se eu mudasse a posição aqui de resposta com saudacal, o que ia virar? Olá, mundo, que é o primeiro, 42 e 3,1415. Então, a ordem que eu informei aqui no final é que ele vai usar para construir isso aqui. Certo? Tranquilinho? Deixa eu pegar nesses 5 minutos que nos faltam, deixa eu criar aqui um projeto novo para ensinar para o João, né? Como que eu faço lá. Pedindo para atualizar uns negócios lá, porque para atualizar tinha um monte de negócio lá que tinha para selecionar, eu não selecionei nenhum. Então, se ele está pedindo para atualizar, é porque provavelmente ele já tem bibliotecas e coisas ali que estão desatualizadas, e aí você vai ter que selecionar e atualizar, tá? Não, porque não tem nem essa janelinha aí, quando iniciou o programa. Isso, ele vai abrir uma janelinha pequenininha, não é uma pequena, menorzinha assim no meio da tela? Mais ou menos? Não abre. Espera aí, vamos ver. É um negócio mais ou menos aqui, ó. Criar um novo projeto.
Aí aparece só o modelo de projeto recente, aí tá lá não sei o que em branco. Aqui vai estar em branco, porque você não teve nenhum recente que você criou, né? Sim, eu coloco C Sharp. Aí você colocou o C Sharp aqui, Windows, todos os tipos de projeto. E aí aqui ele não aparece nada? O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que vir, ó, você vai rolar até o final. Tá vendo aqui, ó? Não está encontrando o que procura? Instalar mais ferramentas e funcionalidades. Então, vou clicar aqui. Ele vai me perguntar se eu desejo permitir que ele faça alterações no meu dispositivo. Eu tenho que selecionar sim. Aí ele vai demorar um tempinho para processar. E eu já vou te dar uma dica, tá? Você pode fazer isso e ir embora fazer outras coisas. Esquece o computador que ele vai demorar, tá? Essa atualização. Aí não vai dar para mexer nele. Ele vai ficar meio pesada a máquina, tá? Então, já é. Então, ela tem nada usando, já usa 100% da CPU. Então, já tô te dando uma dica. Ó. Então, ele vai abrir uma tela em branco, assim, do Visual Studio Installer. Ele vai mostrar para você o que está instalado e se tem atualização para isso. E o que tem disponível. No meu caso, eu preciso atualizar o instalador. Tá vendo? Eu não vou colocar agora, porque se eu fizer isso, eu travo esses 2 minutinhos que a gente tem aí e não termino. Certo? Então, vai atualizar. Se ele não estiver mostrando nada aqui, você vai ter que fazer as instalações e baixar os componentes de C Sharp ou de Windows. Tá? Parece, mas tipo, aqui só tem a opção de clicar no negócio em branco. Aí o resto não tem. Só tem os modelos lá e os modelos de projeto mais. Tira uma foto depois e me manda. Beleza. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Hoje, gente, eu sei que foi uma aula um pouco mais teórica, mas não tem jeito. Programação, de vez em quando, ela também é teórica. Não dá para ficar só na parte legal de produzir tudo, né? O que eu gostaria de sugerir para vocês? Que os dois, pode ser usando o .NET Fiddle mesmo, tentassem digitar aí alguns comandos que tem na apostila, na página... Começa na 121 da apostila e vai até a 122, tá? Dá para fazer pelo celular, gente. Eu sei que pelo celular vai ficar um pouquinho mais chato de digitar, mas dá para fazer. Por que isso? Para vocês praticarem também, tá? E aí rodar o programinha para ver se ele vai dar o resultado. O que eu vou fazer na semana que vem? Eu já vou estar com esse programinha pronto e já vou abrir a aula rodando ele para vocês verem se acertaram ou não. Certo? Então tá, porque aí nós vamos fazer ver mais alguns tipos dessas variáveis, vou explicar mais algumas coisinhas sobre elas. E aí nós vamos começar a falar sobre tipos de referência, operadores, que é o quê? Soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Como eles funcionam, como que eu faço para eles funcionarem. E nós vamos construir um programinha de cadastro. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, o que é que nós vamos fazer nas próximas semanas, porque vai pegar mais de uma semana para construir esse programinha, tá? E aí depois desse próximo programa que a gente for construir, já é uma calculadora. E a calculadora é legal, hein, gente? Dá trabalho, mas é legal. Beleza?